Pastor Cione, eu gostaria de passar a palavra para o senhor, mas antes disso, vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja tributada ao Senhor nosso Deus. Os irmãos poderão se assentar. Hoje nós teremos, como já falaram os pastores que nos antecederam, e teremos um dia festivo, onde ouviremos cânticos maravilhosos, ouviremos, quizá, grandes testemunhos e também mais exposições da palavra de Deus. Mas, seguindo o programa que temos recebido do pastor Marcos, nós queremos trazer uma breve reflexão sobre o tema, a chamada especial do Senhor. Porque hoje algumas pessoas vão receber a unção ministerial, não como algo novo que estará acontecendo em suas vidas, mas porque eles já conheceram a Jesus, já tiveram um encontro pessoal com Deus e já estão trabalhando na obra de Deus. E Deus tem assim uma sabedoria muito especial e que Ele chama pessoas que já estão trabalhando, né? Ele já chama pessoas que estão já comprometidas com o seu reino. Então eu agradeço a recepção calorosa dos irmãos e quero dizer que estou muito feliz em estar entre vós. Já tem alguns irmãos que nós já os conhecemos em outra oportunidade e outros que tivemos o prazer de conhecê-los pessoalmente de ontem para hoje, mas eu não vou citar nomes, pastor Marcos, porque certamente cometeríamos injustiças, né? Não poderíamos citar o nome de todos, mas todos tenham plena certeza, encontraram um lugarzinho, num cantinho do meu coração. Amém? Amados, vamos ler a palavra de Deus. Não precisam ficar em pé, mas abram a palavra de Deus conosco no livro do Eclesiastes, capítulo 8, ou melhor, capítulo 9, vestidos, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Amados, Deus no Antigo Testamento teve uma preocupação especial com aqueles que tiveram uma chamada específica e especial no seu reino, no seu trabalho. Dentro da religiosidade do Antigo Testamento, nós temos a teocracia, o governo de Deus. E para a consecução ou a realização desse governo, ele se valia de homens e de mulheres, como acontece em nossos dias. Então, nós temos no Antigo Testamento três classes de pessoas que eram ungidos para um ofício, uma atividade especial. Os irmãos conhecem a história do Antigo Testamento, das tribos de Israel. Nós temos a tribo de Levi, que eles tinham uma característica especial, eles não tinham direito à herança. E por que eles não tinham direito à herança? Porque eles foram escolhidos de forma especial para o trabalho de Deus, para cuidar do templo, para cuidar dos cantores, enfim, para louvar o Senhor. Então, nós temos dentro da orientação que Deus deu a Moisés, nós temos o primeiro sacerdote que foi ungido, Arão, e também recebeu de Deus a incumbência de transmitir a seus filhos e a toda a posteridade dos levitas para se encarregarem justamente do trabalho de Deus. Temos um outro
povo ou classe de pessoas especiais chamados por Deus, que eram os profetas, que também recebiam uma unção especial para trabalhar aquilo que Deus queria transmitir ao seu povo. E finalmente temos o rei. O rei também era uma pessoa que era ungida por Deus para aquela função específica. Ele era eleito por Deus para um trabalho especial. Então eu dividi essa nossa reflexão falando um pouco do ofício de cada um. O ofício sacerdotal. Qual era o ofício? Qual era o trabalho do sacerdote? Era conseguir perdão do pecado do povo. Então ele era um mediador entre o povo e Deus. Através daqueles sacrifícios expiatórios, daqueles rituais, todos eles orientados evidentemente pela Bíblia, que Deus falava com Moisés e com os profetas, para que ficasse de acordo com a vontade de Deus. E aqueles sacrifícios, aqueles trabalhos especiais que os sacerdotes faziam com vista a alcançar o perdão do pecado do seu povo, apontava como uma tipologia para o sacrifício que mais tarde nós conhecemos como sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Então, só para os irmãos recordarem como era sério isto, o sacerdote se postava diante do sacrifício que tinha sido oferecido, que era um cordeiro inocente, não tinha nada com o pecado daquela pessoa que se apresentava ali. Então aquele cordeiro era degolado ali diante do altar e era colocado numa bacia, e o sacerdote colocava o seu dedo ali naquele sangue e colocava sobre a testa do pecador. Ele tinha que confessar ali os seus pecados. Então, com isso, aplacava a ira de Deus zeloso, de Deus justiça, e aquele homem, aquela pessoa, aquela família e até a nação estavam aliviados por mais um ano, porque depois teriam que voltar. Então o papel do sacerdote. E hoje nós exercemos sacerdócio? Com certeza exercemos. Uma coisa importante, que o sacerdote, ele, apesar de ter um trabalho especial, ser chamado por uma missão especial, ele era semelhante ao povo. Ele tinha que ser escolhido porque ele era da tribo de Levi. Isso leva a nos pensar em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus completo, é homem completo. Então, se ele viesse como Deus, ele não cumpriria com a justiça de Deus em oferecer-se a si mesmo como sacrifício. Então o que ele fez? Ele humanizou-se, ele desceu até nós, porque nós não podíamos subir até ele. Se fez homem como nós, andou como nós, sofreu como nós, e como homem foi à cruz para dar a salvação, para que nós hoje nesta tarde estivemos aqui nessa alegria extraordinária, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor? O sacrifício do sacerdote diante do povo, diante de pessoas, era paliativo, era temporário, mas o sacrifício de Cristo é eterno. Por isso, meus amados irmãos, quando o apóstolo São João escreve, ele diz que nós temos a vida eterna, porque o sacrifício de Cristo é eterno. Então, o segundo ofício era o ofício profético, é o inverso do sacerdote. O sacerdote era o mediador entre o povo e Deus. Um povo pecador
que precisava ser levado diante do sacerdote para confessar os seus pecados, e ali era oferecido uma vítima substitutiva. Então ele se comunicava com Deus através desse ritual e conseguia assim aplacar a ira de Deus, o perdão de Deus, cobrindo aqueles pecados daquelas pessoas. Cobrindo. Porque Jesus, que ofereceu o sacrifício perfeito e melhor sacrifício, era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembra de João Batista, quando Jesus se aproxima para ser batizado no Rio Jordão? Ele foi movido pelo Espírito Santo, olhou para João Batista e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então o sacerdote, ele era o mediador entre o povo e Deus. O profeta era o inverso, é o mediador entre Deus e o povo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus queria e quer se comunicar 24 horas com o homem. Mas o homem, ao pecar, virou as costas para Deus e não ouviu mais a sua voz, teve medo, fugiu, mas Deus estava procurando. Então o profeta era esse mediador para que o povo visse a voz de Deus. Então quando Deus queria mandar uma mensagem, quando Deus queria falar com alguém, quando Deus queria falar com a nação, quando Deus queria falar com o rei, quando Deus queria falar até com o sacerdote, quando Deus queria falar com Moisés, quando Deus queria falar com Davi, ele mandava um profeta, e muitas vezes a profecia, a palavra era dura, mas era a palavra de Deus. Hoje nós não fazemos essa função profética. Oh, aleluia, Senhor. Às vezes nós não recebemos uma palavra assim, que para nós até nós hesitamos, né, pastor Marcos, né? Mas será que eu tenho que entregar esta mensagem? Será que eu tenho que pregar com esta envergadura? Será que eu tenho pregar com esse viés doutrinário dessa forma? Mas se Deus falou, pregue, meu irmão, então vai abençoar. Deus vai operar, porque Ele não fala de balde. Ele não fala à toa. Quando Ele quer falar com alguém, Ele usa os seus profetas da forma que Ele deseja. Por isso que o profeta Jeremias, quando Deus mandou levar uma mensagem poderosa, mas muito forte para as nações gentílicas e até para o povo de Israel, ele disse: olha, Senhor, conta com outro, eu sou uma criança, eu não consigo fazer isso. Eu poderia até dizer, tenho medo, porque se conhecemos a história de Jeremias, foi o que mais sofreu dos profetas, mas Deus garantiu a sua vitória, dizendo: não diga sou uma criança, porque desde do ventre da sua mãe eu te escolhi e te constituí por profeta. Glória a Deus. Eu tenho certeza aqui que todos aqueles que nasceram de novo, ao conhecer a palavra de Deus, nasceram do alto. O Senhor te escolheu para ser um profeta, escolheu para levar a mensagem que transforma o pecador num santo de Deus, numa santa de Deus. Essa é a missão do profeta: estar em sintonia com Deus para ouvir a sua voz e transmitir ao povo que precisa da sua orientação. E finalmente, o terceiro ofício é o poder real, a unção do rei. Irmãos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém tira esse mérito. Depois da sua ressurreição, ele aparece para os discípulos e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, Ele está aqui presente conosco. Ele nos acompanha, Ele autentica o nosso ministério, Ele acompanha cada passo do homem e da mulher de Deus. Porque, meus amados irmãos, esse poder real que pertence a Jesus, por extensão, foi
entregue a nós, irmão Milani. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo e temos recebido esse poder, porque a promessa da sua palavra, ele disse: eis que vos dou poder, e pisarão as serpentes, e não farão mal nenhum para vocês. Por quê? Porque nós não temos um poder sobrenatural nosso, criado pela nossa cabeça, pela nossa capacidade, pela nossa intelectualidade. Nós temos um poder que vem do alto, e por isso podemos, meus amados irmãos, chegar diante de uma pessoa que está cancerosa e repreender aquele câncer em nome de Jesus. Chegar diante de uma pessoa que está terrivelmente endemoniada, como aquele gadareno que tinha legião de demônios sobre o corpo, e Jesus numa palavra só disse: sai dele. Esse é o trabalho do poder do rei extensivo a nós. Então foi nos dado esse poder para representar. Então por que nós estamos falando essa palavra aqui? Porque as pessoas que hoje vão receber uma unção simbólica, com óleo, mas que tem uma simbologia teológica, bíblica muito profunda, porque Deus está corroborando, está autenticando essa realidade, porque quando no Antigo Testamento Deus chamava alguém para essas funções, seja de profeta, seja de sacerdote, ou seja de rei, quando ele recebia naquele ritual, ele recebia o óleo sobre a sua cabeça, que é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo se apossava daquela pessoa e ele saía dali fazendo proezas. A mesma coisa acontece em nossos dias. Os obreiros, as obreiras que vão receber hoje esta unção, já são escolhidos de Deus, já receberam o poder de Deus, já estão servindo ao Senhor, já estão enxertados na verdadeira oliveira que é Cristo, já estão recebendo da seiva, porque ele diz: eu sou a videira, vós as varas, e sem mim nada podeis fazer. Mas ao receber a unção simbólica do óleo, eu tenho certeza que se já estavam cheios do Espírito Santo, vão receber a plenitude do Espírito Santo para fazer a obra. E o Espírito Santo não tem fronteiras. Ele unge alguns para trabalhar aqui nesta chácara, ele unge alguns para trabalhar no bairro de São Paulo, de repente ele unge um outro para trabalhar no São Paulo inteiro, na grande São Paulo, e no estado de São Paulo, e assim até os confins da terra, porque esse poder simbolizado no óleo, que é o Espírito Santo, está escrito em Atos 1:8, eis que vos dou poder, e semeis testemunha tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E hoje, com a mídia avançada, com essa facilidade que temos de comunicação, nós falamos uma palavra, o pastor Alexandre fala uma mensagem curta e objetiva no programa Caminhando com Cristo. O irmão que está triste, mas está sintonizado no programa lá no outro continente, ele recebe o impacto da palavra de Deus. O que é isso, meus amados irmãos? É Deus usando o seu povo, é Deus revestindo o seu povo para fazer a obra de Deus. Então a palavra é esta aos irmãos, mas é dirigida especialmente para aqueles que vão receber essa unção especial. E eu concluo dizendo que o privilégio que temos hoje de ser ungido para uma missão tripla, ser um sacerdote, ser um profeta e ser um rei junto com Cristo, é muito importante. É muito importante. Honrem esse privilégio, honrem essa oportunidade, porque não é para qualquer um. Amém? Honrem, porque não é para qualquer um. Você é especial
para Deus. Ele conta contigo. Ele conta contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela sua preciosa atenção.